Imagine por um momento. Jesus sobe a um monte, mas não na Galileia, e sim no topo de uma cidade moderna. Ele olha para a multidão, não para discípulos apenas, e diz coisas como: abençoados os humildes e amem seus inimigos. Se ele pregasse isso hoje, no feed do Instagram, no Congresso ou no WhatsApp, será que seria ouvido ou perseguido? Neste vídeo, leio e explico o Sermão da Montanha passo a passo para ver o que essas palavras significam no nosso tempo. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Jesus abre seu discurso com uma lista de bem-aventuranças. Ele vira o critério do mundo de cabeça para baixo. Humildade, ser pobre de espírito não é fraqueza, é reconhecer dependência. Hoje, contra a cultura do orgulho e da autopromoção, quem chora não evita a dor, aprende com ela. Hoje, empatia por quem sofre, luto, saúde mental. Mansuetude e justiça, força contida, agir para transformar sem ódio. Hoje, ativismo não violento e integridade. Fome por justiça. Quem busca mudanças reais é prometido saciedade, aplicável à desigualdade e direitos. Misericórdia, pureza de coração e pacificadores. Valores práticos, perdoar, buscar transparência e mediar conflitos. Jesus começa dizendo: o reino favorece atitudes, não posição social. É subversivo e, por isso, chama a atenção. Se as bem-aventuranças viram um código de vida, as próximas palavras mostram como viver esse código, ser sal e luz num mundo que prefere gosto imediato e escuridão confortável. Voltando à pergunta: seria crucificado? Talvez não com a cruz de madeira, mas certamente enfrentaria a mesma reação das autoridades de sempre: desprezo das estruturas de poder e confrontos com quem lucra com o status quo. E o nosso papel? Ouvir, aplicar e escolher em que lado ficar. Se este vídeo mexeu com você, deixe um comentário. Qual ensino do Sermão da Montanha precisa nascer em você hoje? Depois das bem-aventuranças, Jesus olha para os discípulos e diz: Vocês são o sal da terra, vocês são a luz do mundo. O sal conserva e dá sabor. Sem ele, a comida perde vida. Assim também nós. Se perdemos a fé, o amor, a misericórdia, o mundo perde sabor. A luz não foi feita para ficar escondida. Ela precisa brilhar, não para nossa glória, mas para que outros vejam as obras boas e glorifiquem a Deus. Em nossos dias, ser sal e luz significa ser diferente, trazer esperança onde há desespero, justiça onde há corrupção, paz onde reina a violência. A pergunta é: sua vida ilumina ou só repete a escuridão ao redor? Jesus aprofunda a lei. Ele diz: Vocês ouviram: não matarás. Eu, porém, digo: quem se encoleriza já é réu de julgamento. Ele mostra que não basta evitar o crime, é preciso curar o coração. O mesmo sobre o adultério. Não é apenas o ato físico. O olhar contaminado já fere a dignidade. Jesus não está falando de perfeição impossível, mas de uma vida autêntica, que não se contenta com aparência. Nos dias de hoje, isso significa: não basta evitar escândalos,
É preciso vencer o ódio antes que vire violência. Vencer a cobiça antes que destrua famílias. A fé cristã não é só lei externa, é transformação interior. Amem os seus inimigos. Orem por quem vos persegue. Neste trecho, Jesus vai além de toda a lógica humana. O mundo responde ódio com ódio, mas Jesus apresenta o caminho radical: vencer o mal com o bem. Hoje, esse mandamento desafia redes sociais cheias de ataques, desafia famílias divididas por política, desafia povos em guerra. Amar os inimigos não significa concordar com eles, mas tratá-los como pessoas feitas à imagem de Deus. É esse amor impossível que mostra de quem realmente somos filhos, do Pai que faz nascer o sol sobre bons e maus. Jesus ensina sobre a fé prática. Ele alerta: não façam esmolas para aparecer, não orem para serem vistos, não jejuem para ganhar aplausos. A verdadeira piedade é secreta. O Pai que vê em oculto recompensará. É nesse contexto que ele ensina a oração do Pai Nosso. Simples, profunda, direta. Hoje, em tempos de exibicionismo digital, esse ensino é mais atual do que nunca. Nossa fé não precisa de curtidas. Ela precisa de autenticidade diante de Deus. Esmola é generosidade discreta. Oração é intimidade. Jejum é disciplina do coração. Oremos juntos nesse momento. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos conduzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, e o poder, e a glória, para sempre. Amém. Onde está o seu tesouro, aí estará também o seu coração. Jesus fala de onde colocamos o nosso tesouro. Vivemos tempos de consumismo, correria, ansiedade. Jesus nos chama a buscar primeiro o reino de Deus. Ele diz: não andeis ansiosos pelo que comer, beber ou vestir. O Pai conhece as nossas necessidades. Não é convite à irresponsabilidade. É convite à confiança. Nossa vida não pode ser guiada pela pressa de acumular, mas pela paz de confiar. Jesus encerra o sermão com advertências fortes. Ele fala da porta estreita que poucos encontram. Fala dos falsos profetas que parecem ovelhas, mas são lobos. E termina com a parábola das duas casas, uma construída sobre a areia, outra sobre a rocha. As tempestades chegam para todos. A diferença não está no clima, mas no fundamento. Hoje, construir na areia é viver só de aparências, na correria, na mentira, na fé superficial. Construir na rocha é viver enraizado na palavra. Só quem edifica sobre Cristo permanece de pé quando as águas sobem e os ventos sopram. Por isso, ouça com atenção o Sermão da Montanha em Mateus capítulos 5 a 7. São palavras eternas que atravessam séculos e continuam a nos desafiar hoje. E Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos.
e, abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo o mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim destruir, mas cumprir. Porque em verdade vos digo que, até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio jamais passará da lei, sem que tudo seja cumprido. Qualquer, pois, que violar um destes mandamentos, por menor que seja, e assim ensinar aos homens, será chamado o menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Porque vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Ouvistes que foi dito aos antigos: não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. Eu, porém, vos digo que qualquer que, sem motivo, se encolerizar contra seu irmão, será réu de juízo. E qualquer que disser a seu irmão, raca, será réu do sinédrio. E qualquer que lhe disser, louco, será réu do fogo do inferno. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta, e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão, e, depois, vem e apresenta a tua oferta. Concilia-te depressa com o teu adversário, enquanto estás no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz e o juiz te entregue ao oficial e te lancem na prisão. Em verdade te digo que de maneira nenhuma sairás dali enquanto não pagares o último centavo. Ouvistes que foi dito aos antigos: não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para a cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Portanto, se o teu olho direito te escandalizar, arranca-o e atira-o para longe de ti, pois te é melhor que se perca um dos teus membros do que seja todo o teu corpo lançado no inferno. E se a tua mão direita te escandalizar, corta-a e atira-a para longe de ti, porque te é melhor que um dos teus membros se perca do que seja todo o teu corpo lançado no inferno. Também foi dito: qualquer que deixar sua mulher, dê-lhe carta de divórcio.
Eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar sua mulher, a não ser por causa de fornicação, faz que ela cometa adultério, e qualquer que casar com a repudiada comete adultério. Outro sim, ouvistes que foi dito aos antigos: não perjurarás, mas cumprirás os teus juramentos ao Senhor. Eu, porém, vos digo que de maneira nenhuma jureis, nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o escabelo de seus pés, nem jurarás pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não, porque o que passa disto é procedente do mal. Ouvistes que foi dito: olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal. Mas, se qualquer te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. E ao que quiser pleitear contigo e tirar-te a túnica, larga-lhe também a capa. E se qualquer te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pedir, e não te desvies daquele que quiser tomar emprestado de ti. Ouvistes que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus. Porque faz que o seu sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Pois, se amardes os que vos amam, que galardão tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E, se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os publicanos também assim? Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens, para serdes vistos por eles. Aliás, não tendes galardão junto de vosso Pai, que está nos céus. Quando, pois, deres esmola, não faças tocar trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que já têm o seu galardão. Mas quando tu deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua direita, para que a tua esmola seja dada em secreto, e teu Pai, que vê em secreto, te recompensará publicamente. E quando orares, não sejas como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu Pai, que está em secreto. E teu Pai, que vê em secreto, te recompensará publicamente. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário, antes de vós lhe pedirdes. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos conduzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, e o poder, e a glória, para sempre. Amém. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas.
E quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram os seus rostos, para que aos homens pareça que jejuam. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando jejuares, unge a tua cabeça e lava o teu rosto, para não pareceres aos homens que jejuas, mas a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vê em secreto te recompensará publicamente. Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. A candeia do corpo são os olhos, de sorte que, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Por isso vos digo, não andeis ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andais ansiosos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Não andeis, pois, inquietos, dizendo, que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque todas estas coisas os gentios procuram. De certo, o vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas estas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Não julgueis, para que não sejais julgados. Porque com o juízo com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos tornarão a medir. E por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho? Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, e eis uma trave no teu olho? Hipócrita! Tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Não deis aos cães as coisas santas, nem deiteis aos porcos as vossas pérolas. Não aconteça que as pisem com os pés, e voltando-se, vos despedacem. Pedi, e dar-se-vos-á. Buscai, e encontrareis. Batei, e abrir-se-vos-á. Porque aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra, e ao que bate, abrir-se-lhe-á. E qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão o seu filho, lhe dará uma pedra?
E pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente. Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará bens aos que lhe pedirem. Portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lo também vós, porque esta é a lei e os profetas. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Porventura colhem-se uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha, e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. E aconteceu que, concluindo Jesus este discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, porquanto os ensinava como tendo autoridade, e não como os escribas. Depois de ouvir o Sermão da Montanha, responda no coração. Você acredita que Jesus seria cancelado hoje, como acontece nas redes sociais? E você, católico, está pronto para carregar a cruz de Jesus? Está pronto para seguir os seus ensinamentos? Reflita. O que você tem feito hoje para ser uma pessoa melhor? Para cuidar do planeta e das pessoas ao seu redor? Lembremos sempre: amar a Deus sobre todas as coisas, e ao próximo como a si mesmo. Que a paz de Jesus esteja convosco. Até o próximo vídeo. Amém.